Quando falamos da Grécia Antiga, o que se passa na sua cabeça? Olá, eu me chamo Thales Barreto. E eu, Bernardo Valente. Nós hoje vamos contar-vos a história da Grécia, a sua constituição, crenças, os seus filósofos, mas principalmente vamos falar sobre a sua arquitetura e a escultura grega. Então, aqui segue a história da Grécia. A nossa história começa há mais de 2000 anos antes de Cristo, um lugar estrategicamente temido, a sudeste da Europa, no sul da Península Balcânica. Localizava-se nada mais, nada menos do que a Grécia. Ela, que estava rodeada dos mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, dispôs sua formação com a junção de vários povos nômades, os aqueus, jônios, dórios e os eólios. Estes que contavam com a mesma língua e crenças religiosas. E aqui encontrava-se Atenas, uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Ela que procurou os ideais de liberdade, de secularismo, de otimismo, de racionalismo, de glorificação tanto do corpo como do espírito, e de grande respeito pela dignidade e mérito do indivíduo. O povo grego, ou helênico, como assim chamavam, também buscou expandir seu território, indo para a atual Turquia, para a Itália e entre outros lugares da sul da Europa, com a intenção de terem mais espaço para a agricultura e a fim de colonizarem outras regiões. Ainda na agricultura, os gregos cultivavam vinheiros, trigos e oliveiras, sendo a sua mão de obra principalmente escrava. Os helenos tinham vários deuses, portanto, eles eram politeístas. Tais deuses eram responsáveis pela sua proteção, pelo seu auxílio e até pela sua sabedoria. Devido ao louvor a esses deuses, os gregos criaram no século VIII a.C. os tão conhecidos Jogos Olímpicos, na cidade de Olímpia. Neles, só podiam participar os cidadãos gregos, ou seja, homens livres e falantes da língua grega. Naquela época, os jogos existentes eram a corrida simples, o pentatlo, que era formada por 5 modalidades, o pancrácio, similar ao boxe, e a corrida de cavalos. Devido ao fim das guerras persas, Atenas vivenciou um longo tempo de paz e prosperidade, expandindo sua força política, comercial e militar. Isto porque contou com a governação de homens dotados, sendo o principal Péricles. Ele também contribuiu para elevar a escola da Grécia e também ajudou a entrar na sua Idade de Ouro. No que diz respeito à formação da polis grega, ou melhor, a comunidade das pessoas, podemos afirmar que eram constituídas por uma acrópole, por uma ágora, uma cora e uma asteia. A acrópole era situada no ponto mais elevado da polis, com o objetivo de ser uma fortaleza e agregar alguns templos dedicados aos deuses. A ágora, por sua vez, consistia num verdadeiro centro cívico das cidades gregas. Lá era a praça pública da cidade, onde ocorriam as trocas comerciais e, do mesmo modo, a convivência da polis. Já a cora era o território fora da polis, ou seja, a zona rural. Por outro lado, uma astei era uma zona urbana da polis. Além do grego ser um povo alegre e idealista, também era voltado para a tão conhecida filosofia, a arte do pensar. Entre os principais filósofos da época encontrava-se Sócrates, Platão e Aristóteles. Neste caso, iremos falar sobre Platão, pois ele citou uma teoria que separou o mundo em dois, o real e o ideal. O mundo real refere-se à nossa vida diária, porém o mundo ideal é basicamente o mundo das ideias, um mundo perfeito, onde através do domínio da inteligência tudo representa perfeição, equilíbrio e ritmo. Para além de Platão ter sido o principal continuador de Sócrates, ele também foi o fundador da Academia, que era praticamente uma escola no qual estudava psicologia, matemática, geometria, astronomia e lógica. Então, Bernardo, agora na parte dos gregos, eles eram perfeitos em quase todos os seus requisitos. Por isso, o que é a perfeição para ti?
Para mim, a perfeição é algo que não tem perfeições, sabes, Thales? É uma coisa que está sendo feitos, é algo de excelência. Então, apesar da sua definição ser quase perfeita, os gregos buscavam ainda um caminho mais difícil, recorrendo à completa perfeição em imagens esculpidas, templos e outras coisas. Por exemplo, as veias, os músculos e nervos eram valorizados ao máximo nas estátuas, com o propósito de apresentarem a grandiosidade da figura humana em toda a sua essência. E para além disso, também os gregos, com sua arte, maravilharam os povos europeus pelo facto do seu carácter racional e quase científico, pelo seu rigor e domínios técnicos, e porque faziam tudo com clareza, harmonia e simetria, fugindo à monumentalidade das civilizações anteriores. Se tu parares para pensar e observar, repararás que a arquitetura grega ainda hoje está presente em prédios oficiais, como tribunais e senados. Nós temos exemplos disso, nos nossos dias. Temos o Memorial Lincoln, temos o Museu do Prado, a Bolsa de Valores de Oslo e também a conhecida Casa Branca, não é, Thales? Exato. Esses são só alguns exemplos para vocês terem a noção de como a arquitetura grega ainda atuou nos últimos séculos, mostrando sua tão grande importância e influência. A arquitetura grega. A arquitetura grega incorporou diversos tipos de construções, casas de habitação, teatros, pórticos, entre outros. Contudo, o que mais se sobressaiu foram os templos. Estes tais, que eram os símbolos da polis. E ao contrário do que muitos pensam, os templos gregos não eram lugares de culto, mas sim eram moradas dos deuses, pois era neles que se guardavam as estátuas que os simbolizavam e as ofertas dadas pelos fiéis. Para a construção de toda a arquitetura em si, durante a época clássica, os gregos utilizavam como principal material o mármore, respeitando o sistema trilítico e seguindo uma planta tipo retangular períptera. Nas paredes dos templos e palácios poderíamos encontrar algumas pinturas que, devido ao tempo, muitas desapareceram. E por fim, no topo dos mesmos, deparávamos com frisos, que eram um espaço delimitado na parte acima do entablamento de um edifício ou monumento, que separa a cornija da arquitrave. Quando falamos em templos, sempre lembramos de suas colunas, sendo a sua arquitetura dividida em 3 estilos, ou ordens: a ordem dórica, a jônica e a coríntia. Primeiramente, contaremos sobre a ordem dórica. Então, este estilo era pouco detalhado, passando uma impressão de rigidez e estabilidade, porém de uma forma geométrica, associando ao espírito masculino e guerreiro dos dórios. Conteve suas aparições em finais do século VII a.C. Em segundo lugar, a ordem jônica, que se verificou majoritariamente na Ática e na Jônia, em meados do século VI a.C. Nas colunas, o seu capitel possuía grandes volutas enroladas. Outra particularidade dos mesmos foi o uso da base circular, transmitindo uma sensação de leveza. E em terceiro lugar, encontramos a variante mais conhecida da ordem jônica. Criada nos finais do século V a.C., a famosa ordem coríntia, sendo o seu fundador da cidade de Corinto. Apesar de pouco utilizada pelos gregos, passou a crescer no período helenístico e foi também muito utilizada pela arquitetura romana. Caracterizava-se pelo excesso de detalhes, ou seja, tinha uma decoração mais rica. Os seus capitéis eram geralmente decorados com folhas de acanto, esculpidas, coroadas por volutas jônicas. A escultura grega. A escultura grega foi muito refinada por causa da sua incrível beleza, harmonia e fieldade à realidade. Também foi muito utilizado a mimese, que consistia em colorir totalmente estátuas e relevos para alcançar o realismo de enorme vivacidade.
Se formos estudar a arquitetura grega ao pormenor, rapidamente compreendemos que ela é insuperável, já que a Grécia possuía vários ilustres escultores, entre eles Dédalo, Fídias e Policleto. Chegando no século IV a.C., a estatuária grega apresentava traços com características como o amor, a paz, a liberdade, a vitória, entre outros. Outro traço assente da época foi o surgimento do nu feminino, pois nos períodos arcaicos e clássico representava-se a figura feminina, sempre vestida. Não nos podemos esquecer de referir os 3 períodos da escultura grega. Tenham atenção. O primeiro, que era o mais simples e obviamente o mais antigo, com a utilização do mármore, começaram a esculpir e mostrar a influência que a escultura egípcia tinha sobre eles, entre os séculos VIII a VI a.C. O segundo, chamado de clássico, foi onde a escultura atingiu o auge da beleza, através da perfeita imitação da natureza. Assim, tiveram o alinhamento do realismo técnico e do idealismo racional. E por último, o período helenístico, que foi o mais realista e aprimorado de todos, com uma evolução do antigo realismo para o realismo expressivo, dramático e livre, durante os séculos III, II e I a.C. Assim, ao entrarmos na parte da escultura, percebemos que, embora ela represente heróis, atletas e deuses, no fundo apenas enaltece os homens, pois apenas representavam-os a imagem e semelhança dos humanos, levando em conta como modelos ideais. A cerâmica e a pintura. Caso queiramos encontrar as primeiras demonstrações da pintura helênica, veremos que estão inclusas nos vasos de cerâmica, pois não restam obras genuínas da pintura grega, nos períodos arcaico e clássico. Portanto, para conhecê-la, temos de nos contentar com fontes indiretas, entre as quais estão as decorações dos vasos. Os melhores exemplos que iremos encontrar da pintura vascular, que basicamente consistia nas causas das guerras, cenas da vida habitual, o mar e seus animais marinhos, é certamente na cerâmica. No princípio, os gregos ostentavam a pintura vascular simples, por meio de esmaltes desvanecidos e sem brilho. Logo, esses vasos eram quase sempre vermelhos, com as figuras em preto. Devido a transformações que a cerâmica passou, quer acerca da forma, quer quanto à pintura, lentamente os vasos começam a passar o fundo em preto e as figuras em vermelho, com o objetivo de conseguir o volume à terceira dimensão na pintura. Os esmaltes são aprimorados e no final da história da Grécia Antiga, a cerâmica é belíssima, com fino acabamento e uma técnica perfeita. Now the world